Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Processo Estocástico e Vibrações Aleatórias, hoje com a nossa aula número 2. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 1, a gente fez então uma introdução à disciplina, né? E a gente discutiu, né, ou apresentou alguns dos conceitos que a gente vai estar vendo em mais detalhes ao longo da disciplina, né? Envolvendo então processo estocástico, né, a parte de identificação de sistemas e vibrações aleatórias, né, como o próprio nome da disciplina diz. Hoje a gente dá sequência ao conteúdo da disciplina, né, iniciando então o capítulo 2, onde a gente vê a parte de processo aleatório. Né, e o item 2.1 a gente faz então uma breve introdução a esse capítulo. De forma geral, o objetivo do capítulo 2 é revisar, né, conceitos de probabilidade e estatística que a gente vai estar utilizando ao longo da disciplina, né, não só nos próximos capítulos, mas na verdade ao longo de toda a disciplina. Então a gente vai, né, revisar, como eu mencionei, a parte de teoria de probabilidade e alguns conceitos, por exemplo, independência estatística, né, e a definição do que seria uma variável aleatória. Uma vez definida uma variável aleatória, a gente pode discutir também, né, características estatísticas como distribuição de probabilidade ou os momentos de uma variável aleatória. Na sequência, então, a gente vai para o item 2.2, onde a gente faz então uma revisão da teoria básica de probabilidade. E a gente começa então com algumas definições, né, que a gente vai estar utilizando mais à frente. A primeira delas então trata do que a gente chama de um experimento aleatório. E a gente diz que um experimento aleatório é qualquer experimento cujo resultado não pode ser previsto. Então, um exemplo clássico, né, é o lançamento de dados. Né? Então, na hora que eu arremessar os dados, eu não sei qual que é o número que vai sair, eu não tenho como prever isso, né, se a gente não tiver, obviamente, um dado viciado. Na sequência, a gente vê, então, a definição de espaço amostral, que eu vou estar representando, então, pela letra ômega maiúsculo, né? E a gente diz que o espaço amostral é o grupo de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, né, onde o n ômega seria então o número de elementos do meu espaço amostral. Então, no exemplo, no caso do lançamento de dados, né, a gente tem que o nosso espaço amostral então, é composto pelos números de 1 a 6, né, e o meu n ômega seria então 6. Né, um outro exemplo seria o lançamento de uma moeda, e nesse caso o meu espaço amostral é composto de cara e coroa, né, e o n ômega é igual a 2. Uma outra definição é a definição de um evento, eu vou estar indicando pela letra E, onde o evento então é o resultado ou conjunto de resultados de um experimento aleatório. Né, e o NE então seria um número de elementos, né, que envolve, né, esse conjunto, né, de possíveis resultados. Né. A gente vai dizer então que ele é um subconjunto de ômegazão, né, do meu espaço amostral, né, e no exemplo, lançamento de dados, que me dá um resultado menor ou igual a 4. Né. Então, se eu indicar aqui o meu espaço amostral, né, composto então por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né, 1, 2, 3, 4, então seria esse meu evento, é um subconjunto do meu espaço amostral. Então, o n ômega aqui é igual a 6 e o NE é igual a 4. Na sequência, a gente vê a definição de probabilidade, né, que eu vou estar indicando prob de E ou um P maiúsculo de E. E a gente define probabilidade como a chance de um evento estar ocorrendo. No caso de resultados igualmente prováveis, a gente vai dizer então que a probabilidade do meu evento E, ou P de E, nada mais é que o número de elementos do evento, né, do conjunto formado pelo evento, né, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. E como o meu evento é um subconjunto do espaço amostral, obviamente a probabilidade de E tem que estar entre 0 e 1. Então, se eu puxar, né, aquele exemplo anterior que a gente tinha visto, né, onde o lançamento de dados, onde o evento era menor ou igual a 4, a gente viu que o evento tinha 4 elementos, então 4 sobre 6, 6, né, o meu espaço amostral, e a gente tem então uma probabilidade igual a 2/3. Na sequência, a gente vê a definição de probabilidade conjunta, que eu vou estar indicando então por P de A, B. Então, no caso de dois eventos A e B, a probabilidade conjunta P de AB é a chance de ambos os eventos ocorrerem. Né? Ou seja, né, eu vou dizer que essa probabilidade A, B, né, nada mais é que N de A intersecção com B, então o número de elementos do conjunto formado pela intersecção de A e B,
sobre n ômega, né, o tamanho do meu espaço amostral. Então, graficamente, eu posso representar aqui então o meu sigma como meu espaço amostral, né, então vou ter o evento A, o evento B, e tenho ali a intersecção, né, de A com B. O exemplo, novamente, né, lançamento de dados. Se eu tiver um evento A, né, associado, então, onde o valor é menor que 4, e um evento B, onde o valor, então, seria um valor ímpar. Né? Então, a gente vai ter, né, que o conjunto de resultados ali que compõe o meu evento A seriam, então, os valores 1, 2 e 3, e o nosso evento B seria, então, 1, 3 e 5. E a gente tem, então, que a intersecção de A e B seria, então, os valores 1 e 3. O que dá, então, para a gente uma probabilidade de A e B, né, igual, né, o número de elementos da intersecção igual a 2, o tamanho do nosso espaço amostral 6, o que dá, então, 2 sobre 6, né, ou 1/3, né, para o valor da probabilidade conjunta de A e B. Bom, na sequência, a gente discute, então, a definição de probabilidade condicional agora. Então, que eu vou estar indicando, então, como P de A barra vertical B. Então, a probabilidade conjunta é a probabilidade de um evento A ocorrer sabendo que B ocorreu. Então, a gente tem agora, na verdade, um espaço amostral reduzido, né, que é basicamente formado pelo espaço amostral de B, o que nos dá, então, né, NB como o tamanho desse espaço amostral. Isso nos leva, então, a uma probabilidade condicional na forma, né, de intersecção, né, o número de elementos da intersecção entre A e B sobre o número de elementos de B. Né? E eu também posso reescrever isso daqui, né, se eu multiplicar em cima e embaixo por n ômega, né, o tamanho do nosso espaço amostral. Isso aqui nada mais é, então, né, o primeiro termo seria a probabilidade conjunta de A e B, né, e o segundo termo, então, seria 1 sobre a probabilidade de B. Então, a gente pode escrever também que a probabilidade condicional nada mais é que a probabilidade conjunta, né, de A e B dividido pela probabilidade de B. Então, um exemplo seria novamente o lançamento de dados, né, e eu tenho um evento A, onde eu tenho um valor menor ou igual a 2, e o evento B, onde eu tenho um valor menor ou igual a 4. Então, nesse caso, a gente vai ter, né, que a probabilidade condicional, né, de acordo com a definição, fica o número de elementos, né, da intersecção, que seria igual a 2, e o tamanho, o evento B, né, que seria então igual a 4, isso daria 1/2. Então, se eu usar a outra forma de calcular a probabilidade condicional, a gente vai ter que a probabilidade conjunta, né, é o tamanho da intersecção sobre o meu espaço amostral, que seria então 2 sobre 6, ou seja, 1/3. Né, e a gente vai ter que a probabilidade do nosso evento B, né, o número de elementos de B sobre o espaço amostral, né, que seria então 4 sobre 6, 2/3, e fazendo, né, a probabilidade conjunta dividido pela probabilidade de B, a gente tem exatamente o mesmo valor, ou seja, igual a 1/2. Na sequência, gente, uma definição muito importante para a gente é a definição de independência estatística. Então, se eu tiver dois eventos A e B, né, a gente vai dizer que esses eventos são estatisticamente independentes se a probabilidade de um evento ocorrer independe, né, se o outro evento ocorreu ou não. Ou seja, a gente diz que a probabilidade condicional, né, de A barra B nada mais é que a probabilidade de A. Né? Ou seja, né, então a gente está basicamente dizendo que a probabilidade de A ocorrer sabendo que B ocorreu é basicamente a probabilidade de A, ou seja, independe de B ter ocorrido ou não. E se a gente usar aquela abordagem diferente para calcular a probabilidade condicional utilizando a probabilidade conjunta, a gente viu que a probabilidade condicional era igual à probabilidade conjunta de A e B sobre a probabilidade de B, onde a gente conclui então que a probabilidade conjunta A e B nada mais é que a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E a gente vai estar utilizando essa definição em alguns momentos exatamente para provar, né, que dois eventos são estatisticamente independentes. Bom, citando primeiro um exemplo de independência, né, a gente poderia citar o caso do lançamento de dois dados, A e B. Então, né, o valor que eu vou ter em B independe, né, do que está acontecendo em A, e se eu lançar eles simultaneamente, né, um independe do outro. Um caso de dependência é se eu tiver um evento C, que nada mais é a soma, né, dos eventos A e B, né, que a gente viu ali do lançamento de dados. E nesse caso, C é dependente tanto de A e B. Né? Então, a gente disse A dá um valor alto, o C também vai dar um valor
alto e assim por diante. Bom, gente, uma outra definição que é importante para a gente também é o que a gente chama de frequência relativa, FE. E a frequência relativa nada mais é que uma estimativa da probabilidade de um evento através da realização de experimentos. Então a gente diz que o FE nada mais é que NE, seria então o número de vezes que um evento ocorreu, dividido por Nzão, então o número de vezes que eu realizei o meu evento. E a gente tem então, né, se eu tomar o limite de FE quando o número Nzão ali tende a infinito, né, a gente vai ter que o FE tende então a probabilidade de E. Bom, gente, na sequência, né, a gente vai para o item 2.3 aqui do nosso material, onde a gente discute então o conceito de variável aleatória, né, e distribuição de probabilidade. Para começar, novamente a gente apresenta algumas definições, né, e a gente começa com a definição de variável aleatória. A gente diz que uma variável aleatória nada mais é que um resultado de um experimento aleatório, né, na forma de um número, né, então que eu estou relacionando com o número. Isso pode ser tanto na forma direta, né, como a gente viu lá o exemplo tensão de ruptura de uma barra, em que eu tenho um número como resultado do meu experimento, ou um mapeamento, por exemplo, quando eu tenho o lançamento de moeda, que eu tenho, por exemplo, cara e coroa, né, e eu posso mapear, dizer que o cara vale 1 e coroa vale 2, e com isso eu gero então o que seria uma variável aleatória. A gente vai ter dois tipos de variável aleatória, cujo tipo então vai definir uma série de outras questões mais para frente. Então a gente vai ter o que a gente chama de variável aleatória discreta, que então é composta por um espaço amostral, né, sigma x, também discreto. Eu esqueci de mencionar que a gente vai estar representando a variável aleatória por x maiúsculo. E o exemplo então de uma variável aleatória discreta seria então o lançamento de dados, ou o número de pessoas de uma sala, né? Então, se eu entro numa sala e conto quantas pessoas tem, eu vou ter um número, e isso é uma variável aleatória discreta. Um outro tipo de variável aleatória seria, então, aquelas contínuas, em que apresentam, então, o espaço amostral, né, o ômega x, x1 contínuo. Né? E o exemplo, como eu mencionei, seria, por exemplo, a tensão de ruptura de uma barra. E nesse caso, a gente nota, né, que o número de elementos do meu espaço amostral é infinito. Na sequência, a gente pode definir, então, o que seria a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta. Então, a gente define essa distribuição de probabilidade como sendo a probabilidade da nossa variável aleatória x ser igual a um dado valor xi, né? E eu vou estar representando isso como um pzão de xi, onde, então, o xi são todos os possíveis valores que a variável aleatória x pode estar assumindo. Bom, gente, essa definição ela vai nos levar também que se eu fizer o somatório da probabilidade para todos os valores de xi, eu vou ter um valor total igual a 1, né, que vem lá da definição de probabilidade. Então, se a gente vê o exemplo, por exemplo, no caso do lançamento de dados, né, eu vou poder estar plotando essa nossa distribuição de probabilidade, fazer um gráfico, né, em função dos valores de xi. E vou plotar, então, a probabilidade para cada um dos valores. Né? Como para cada valor eu tenho uma probabilidade igual a 1 sobre 6, né, a gente termina com um gráfico, né, uma função discreta, né, com valores então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos 1 sobre 6. Bom, na sequência, gente, a gente discute então a definição da função de distribuição de probabilidade cumulativa, que eu vou estar indicando por um f de x. E a gente define essa função de distribuição de probabilidade cumulativa como sendo a probabilidade da nossa variável x assumir valores menores que um dado valor de x. Ou seja, eu digo que f de x nada mais é que a probabilidade de x ser menor do que um x, né, seria um x específico. A gente pode novamente usar o exemplo dos dados, né? E nesse caso, a nossa função f de x, ela vira meio que uma função escada, né? Então, para valores de x menor do que 1, então a probabilidade de eu ter 0 não existe no dado, então essa probabilidade é 0. Né? A probabilidade de eu ter um valor entre 1 e 2 é só quando eu tiro o valor 1, então eu vou ter 1/6 e assim por diante, cumulativamente, até eu chegar num valor total igual a 1, né? Então se eu tiver para qualquer valor de x maior do que 6, a probabilidade é igual a 1, né? O dado vai dar um valor menor do que 6. O que a gente pode notar é que a gente tem uma função que é contínua por partes, né? A gente vai ter essas descontinuidades, né, em função dos valores discretos que a minha variável pode assumir, né? Isso é uma característica de uma
variável discreta, e a gente tem uma função que é monotomicamente não decrescente, né? Então ela sempre ou ela é estável ou ela está crescente, ela nunca decresce. A gente dá sequência então à discussão sobre as funções distribuição de probabilidade, agora para o caso de uma variável aleatória contínua. Nesse caso, né, como a gente viu, a gente vai ter um espaço amostral de dimensão infinita, né, o n ômega igual ao infinito. O que faz com que a probabilidade, né, da nossa variável x ser um valor específico de x seja igual a zero. Né? Então, em função disso, a gente tem que mudar algumas coisas na definição das nossas funções de distribuição de probabilidade. E uma das coisas que a gente faz é trabalhar agora com uma faixa de valores, ou seja, o nosso interesse vai estar em calcular a probabilidade de o x estar entre o intervalo de A e B. No caso da função distribuição de probabilidade cumulativa, ela continua com a mesma definição que a gente tinha visto, né? Então ela nada mais é que a probabilidade de a nossa variável ter valores menor que um dado valor de x, né? E o que vai acontecer é que a gente vai ter agora uma função contínua, né? Que começa em zero, né? Em menos infinito e vai para 1 e infinito, né? Então, e ela passa a ser agora uma função contínua. Então as propriedades, como eu falei, né, f de menos infinito é 0, f de infinito é 1, e o f de x2 vai ser sempre maior ou igual ao f de x1 se o x2 for maior do que o x1. Então a gente vai ter nesse caso, né, que a probabilidade da nossa variável x está no intervalo de a a b, vai ser igual então a probabilidade, né, de x ser menor do que b, menos a probabilidade de x menor que a. Então com isso a gente tem, né, f de b menos f de a, né, é essa diferença que nos dá a probabilidade. Eu acabei aqui marcando a área, né, mas só lembrando que não é a área, mas sim a diferença entre os dois pontos, né, f de b e f de a. Na sequência, a gente pode discutir a definição do que a gente vai chamar agora de função densidade de probabilidade. Eu vou estar indicando por P de x, né? O termo em inglês é Probability Density Function, né? Que o pessoal usa a notação PDF, né? Se não confundir aqui com o PDF do arquivo, é o PDF então de Probability Density Function. A função densidade de probabilidade, então, ela vem como uma alternativa, né, a função distribuição de probabilidade que a gente viu antes, mas agora para uma variável contínua. Então, nesse caso, a gente define o p de x como a derivada, né, da função f de x em relação a x. Então, quanto maior a inclinação da nossa função f de x, maior vai ser a densidade de probabilidade, né, naquela região. A gente pode também fazer o caminho inverso e obter a nossa função distribuição de probabilidade cumulativa a partir da função densidade de probabilidade. E a gente vai ter então que f de x é igual a integral de menos infinito a x de pu du, onde u aqui é simplesmente uma variável de integração. Bom, algumas propriedades da nossa PDF, né? A gente vai ter que p de x é sempre maior ou igual a zero, a gente tem uma função não negativa. E se a gente fizer a integral de menos infinito a infinito de p de x dx, isso tem que ser igual a 1. Né? Então a área sobre a minha curva, né, da probabilidade total, então tem que dar igual a 1. A gente vai ter também que a gente pode escrever que a probabilidade da nossa variável x agora cair no intervalo de a a b, nada mais é que a integral de a a b de p de x dx. Então, graficamente, aqui eu posso mostrar aqui um exemplo de uma distribuição de probabilidade. A gente vai ver que isso aqui é uma distribuição de probabilidade gaussiana, né? E se eu marcar aqui aquele intervalo a a b, né, a área, né, sobre a curva, né, que eu estou marcando aqui é então a probabilidade da nossa variável x estar dentro do intervalo AB. Bom, na sequência a gente pode ver algumas distribuições de probabilidade que a gente acaba utilizando bastante na prática. Bom, a primeira delas é então a distribuição de probabilidade normal ou gaussiana, e ela é considerada uma das distribuições de probabilidade mais importantes, já que várias variáveis aleatórias que a gente encontra na prática apresentam esse tipo de distribuição de probabilidade. Bom, matematicamente, a distribuição normal ela é dada então por um p de x igual a 1 sobre, né, sigma x, raiz de 2π, e elevado a x menos mi x, tudo isso ao quadrado, 2 sigma x quadrado. Nesse caso, esse μx é o nosso valor médio e o sigma x ao quadrado a variância, né? O sigma x é o que a gente chama de desvio padrão.
Bom, então graficamente ela vai ter aquela forma que a gente viu, né, anteriormente, né, e eu vou mostrar aqui então as curvas para diferentes valores de sigma x, então com sigma x igual a 0,5, sigma x igual a 1 e sigma x igual a 2, né, diferentes valores de desvio padrão. E o que a gente pode notar, né, é que quanto maior o sigma, mais larga fica a nossa figura, né, ou seja, a nossa variável aleatória tem uma maior dispersão. Todas elas aqui eu coloquei com a média zero, já que elas estão centradas no ponto zero. Bom, a próxima distribuição de probabilidade é a distribuição uniforme, né? Então, ela representa então, uma variável aleatória com igual probabilidade de ocorrer dentro de uma faixa de valores. Né? Matematicamente, a gente vai estar utilizando, né, vai estar definindo ela como um P de x que é igual a 1 sobre b menos a, para o intervalo de a b, e 0 fora desse intervalo. Essa distribuição vai levar então a um μ de x, né, um valor médio de a mais b sobre 2, né, o que é meio óbvio, né, e um sigma x igual a b menos a ao quadrado sobre 12. Então, graficamente, né, o que a gente vai ter então uma função, né, definida só nesse intervalo de a a b, onde vai ter valor igual a 1 sobre b menos a, né, o que respeita então aquela definição de que a área sobre a curva da função distribuição, a densidade de probabilidade tem que ser igual a 1. Na sequência, a gente vê a distribuição de probabilidade de Rayleigh, né? Ela é uma distribuição de probabilidade muito utilizada na parte de fadiga, né? Principalmente porque ela não fornece valores negativos, né? Ela define uma variável que só fornece valores positivos, e matematicamente ela é dada, né, por uma função na forma, né, de x sobre c quadrado e elevado a menos x quadrado sobre 2c quadrado para valores de x maior ou igual a zero e 0 para x menor do que zero. Isso leva então a uma média μx igual a c sobre raiz de π sobre 2 e uma variância sigma x ao quadrado igual a 4 menos π sobre 2 c quadrado. Então, graficamente, né, a gente vai ter que a nossa distribuição começa em zero, ela sobe, vai ter um pico e depois decai. Esse é então um exemplo de uma distribuição de probabilidade de Rayleigh. Bom, gente, na sequência a gente discute o teorema do limite central. É um teorema bastante importante, né, dentro da parte de estatística, e ele diz o seguinte, né, se a gente tiver variáveis, né, x1 até xn, né, n variáveis aleatórias, todas independentes, né, cada uma com a sua distribuição de probabilidade, o somatório dessas variáveis aleatórias, que eu vou definir por um Sn, né, então simplesmente somo todas essas variáveis aleatórias, eu digo que ele tende a uma distribuição normal com aumento de n. Ou seja, né, independe da distribuição de probabilidade das variáveis que eu esteja somando, né, no final sempre vou tender a uma distribuição normal. Isso parece um pouco contraintuitivo, né, mas na sequência a gente pode ver então um exemplo em MATLAB, né, que mostra isso acontecendo. Então, deixa eu abrir aqui, a gente pode ver então aqui um código em MATLAB. Esse código é um código que eu tirei do livro do Shin e do Hammond, né, é o exemplo 7.2 do livro, né, e eu estou disponibilizando também todos os exemplos em MATLAB do Shin, tá, isso vai estar no Moodle da disciplina. Bom, aqui a gente está gerando então um grupo de 10 variáveis aleatórias e essa função rand aqui, ó, ela define variáveis aleatórias com uma distribuição uniforme. Né? Então aqui eu defino, né, o S1, por exemplo, seria a segunda variável, né, só como exemplo. O S2 é quando eu somo a primeira e a segunda, o S5 soma a primeira até a 5 e o S10 soma todas elas. Tá? E eu vou usar essa função aqui, ist, né, para calcular o histograma, né, dessas funções. O histograma, né, nada mais é que uma representação experimental da distribuição de probabilidade de uma dada variável. Né? Então a gente pode começar aqui plotando, né, a figura do histograma, né, para essa variável S1. S1, né, então, nada mais é do que o histograma de S1, que simplesmente era uma delas. Então, o que a gente espera nesse caso é ver uma distribuição uniforme. Então, se eu rodar ela aqui, tá, e a gente tem aqui então o resultado, né,
como esperado, uma distribuição mais ou menos uniforme dentro dessa faixa de 0 e 1. Né? Bom, se eu faço agora e vejo como é que fica o histograma para a segunda variável, né, que é aquele S2, que seria agora a soma, né, da primeira e da segunda variável aleatória, né, eu posso botar um stop aqui para a gente ver como é que vai ficar. E a gente tem agora uma distribuição de probabilidade totalmente diferente do que a gente tinha antes. Né, o que está acontecendo agora? Então, a nossa distribuição de probabilidade ela vai de 0 a 2, né? E o que está acontecendo, gente, é que como eu estou somando duas variáveis, a probabilidade de eu ter dois valores pequenos ou dois valores grandes é menor do que uma probabilidade de eu ter um valor em torno de 1. Porque diferentes combinações, né, um valor pequeno e um valor grande, né, dão em torno de 1, né, já que o grande é no máximo 1, né, para cada uma das variáveis. Então acaba tendo essa forma aqui triangular. O interessante é a hora que eu começo a aumentar o número de variáveis. Então, se eu for para o caso agora do S5, onde eu estou somando 5 variáveis aleatórias, a gente vê, né, que a nossa distribuição de probabilidade começa a tomar a forma de uma distribuição normal ou gaussiana. Né? Então, se a gente vai para o último caso e soma 10, né, a gente vê que o formato, né, fica muito similar a uma distribuição de probabilidade normal. Né? Esse, então, né, é o comportamento definido, né, pelo limite, o teorema do limite central, e que faz com que muitas variáveis práticas, né, que envolvem, na verdade, né, muitas grandezas que são afetadas por diferentes variáveis, acabam tendo uma distribuição normal, né, e por isso que a distribuição normal é, se não a mais importante, uma das mais importantes que a gente vai ter em estudo, né, de variáveis aleatórias em casos práticos. Bom, gente, por último, a gente pode discutir o caso de distribuições de probabilidade, né, envolvendo mais de uma variável aleatória, o que a gente vai chamar então de distribuições de probabilidade conjuntas. Então, seja o caso de duas variáveis aleatórias, x e y, né, o que dá o que a gente chama de um processo bivariante. Né? No caso, com duas, a gente poderia ter mais variáveis, inclusive, mas vamos trabalhar aqui com duas variáveis aleatórias. Nesse caso, a gente pode definir uma distribuição de probabilidade conjunta. Tá? Então, no caso da função de distribuição de probabilidade conjunta, né, a gente vai ter um f de x e y, né, onde esse fx de y significa o quê? Qual que é a probabilidade da nossa variável x ser menor que um dado valor x e que o y ser menor que um dado valor y. Já a função densidade de probabilidade conjunta eu defino a partir da função x, né, onde então o meu p de x e y nada mais é que a derivada, a parcial de segunda ordem de f de x e y em relação a x e em relação a y. Essas definições então vão nos dar, né, que eu posso recuperar a função de distribuição de probabilidade conjunta, né, o f de x e y, fazendo então a integral de menos infinito a y, né, integral dupla, né, de menos infinito a y, menos infinito a x, de p u, v, du, dv, né, onde u e v que são as variáveis de integração. E é interessante, né, se eu fizer a integral, né, de menos infinito a mais infinito de uma das variáveis, eu recupero a outra distribuição de probabilidade. Ou seja, né, eu recupero, se eu fizer, né, então o meu p de x nada mais é que a integral de menos infinito a mais infinito, né, de p de x e y dy. Né, o contrário, se eu fizer, né, o p de y é a integral de menos infinito a mais infinito de p de x e y dx. Então, graficamente aqui, né, se a gente mostrar o gráfico, eu vou ter agora uma superfície, em vez de ter uma curva, que nem a gente tinha antes, já que eu tenho duas variáveis, né, então tem aqui, né, a função de x, né, o eixo x, o eixo y, e o eixo vertical, que seria a minha função, então, p de x e y, que daria, então, uma superfície. Aqui fica um pouco difícil de desenhar, mas eu acredito que vocês entenderam a ideia da função né, de distribuição de probabilidade, de densidade de probabilidade conjunta, que a gente vai estar utilizando mais à frente. Bom, gente, com isso a gente fecha a aula de hoje, né, e a gente conversa então mais na próxima aula. Até lá!